Ô, gente, Roberto Rio Bíscaro aqui. Hoje está proibido, acho, por lei e diminuiu bastante, mas antigamente eu moro numa região onde tem bastante cana-de-açúcar. Quando era a época da colheita da cana, eles faziam queimada. Então, imagina depois, durante dias, semanas, ficava caindo uma espécie de neve preta, black Snow. Mesma coisa que acontece aí nessa série australiana, porque a história se passa no estado de Queensland. Queensland fica no nordeste da Austrália, tá? Eu já resenhei aqui no canal um filme que se chama So Cold the River, que se passa lá nas plantações de cana. Se você for decidir assistir, você vai ver que existem alguns pássaros pretos. O nome Black Snow é formado por pássaros pretos. Vamos lá, tem que explicar, contextualizar isso também. Bom, durante boa parte do século XVIII, XIX, começo do século XX, habitantes das ilhas do Pacífico, ilhas Fiji, várias ilhas, né? Eram assim convidados ou simplesmente raptados para trabalharem nas plantações desse estado aí, Queensland, plantações de abacaxi, plantações de cana. Essa técnica e essa tática era conhecida como blackbirding, tá? Blackbird em inglês é pássaro preto. Então eles eram abduzidos, como eu falei, raptados ou às vezes, como eu fiz assim, né, convidados, com falsas promessas de emprego bom, chegavam lá e viviam em condições análogas à escravidão. Isso é um problema social até recentemente pouco explorado na Austrália, mas que faz muito parte do cotidiano daquela região, tá? Eu já resenhei aqui outro dia um EP, um álbum, Smoke and Ashes, da Maisha, uma cantora de soul music australiana, dessa faixa de população, né, que eles chamam lá os South Sea Islanders, tá? E, finalizando a parte de contextualização, é uma história policial que se passa mais ou menos no Outback, né? Outback é o sertão australiano. Já existe na literatura policial um subgênero que se chama Outback Noir, romances policiais que se passam no sertão australiano. Essa série, Black Snow, a gente força um pouco que é Outback, porque tá na região, tá na praia, né? Tá na região litorânea, mas tudo bem. Vamos fingir que é um Outback Noir, que já na televisão também tem vários. Eu já resenhei aqui, por exemplo, uma temporada da série Mystery Road, tá? Que aliás, agora em 2023 está fazendo sucesso a série The Origin, né, para contar a origem do detetive do Mystery Road na Netflix. Pelo menos tinha, né? Eu não assisti lá, mas tinha. Uma australiana, The Tourist, com aquele carinha lá dos 50 tons de cinza. Então é um outro tipo aí de história policial, chama-se Outback Noir, lá naquele calorão do Outback, tá? Mas será que essa Black Snow é boa? Bom, antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu não cheguei a ver toda aquela série The Vikings lá, mas o detetive principal é o Ragnar, não sei das quantas, tá? Que aquele cara não é islandês, não é viking, ele é um ator e modelo australiano, tá? Ele que vai ser o detetive complicado dessa história. Então é assim, a gente tem uma história que vai transcorrer em duas linhas de tempo, em 1994 e 2019, porque aconteceu o seguinte: alguns alunos estavam de castigo, né, detention, estava na detenção na escola em 94. E uma das atividades desses alunos era fazer uma cápsula do tempo, enterrar uma caixa com coisas da época em que eles estavam vivendo, eram adolescentes, 1994, e um texto contando as suas aspirações para o futuro, tá? Uma dessas meninas, que é uma nativa aborígene, vamos dizer assim, ela é assassinada, tá? Quando eles abrem essa caixa em 2019, eles vão lendo as coisas, vendo os vídeos, né, da Thelma e Louise, VHS, né, do filme, e as cartinhas, o que os adolescentes daquela época escreveram.
A menina assassinada escreve assim que ela previa que em 2019 aquela comunidade de Ashford, Ash em inglês é cinza, Ford é uma val, é um pedacinho do rio que fica mais estreito, a val das cinzas, né? Bom, ela escreve lá que em 2019 ela previa que Ashford estaria a mesma coisa, um bando de gente, os predadores ainda estariam vivendo da desgraça das outras pessoas. Opa, então essa menina deve ter sido assassinada. Aí então vem um detetive de Brisbane, que é a capital do estado lá, de Queensland, só que é mais fria, que é mais ao sul, vem para investigar o mistério. Claro que esse detetive é sequeladérrimo, né? A gente vai descobrindo no decorrer dos capítulos. E aí então a história vai correndo nos dois tempos. Então a gente vai observando a investigação do detetive e vai observando o que aconteceu com aquela adolescente e os seus amigos. Essa coisa em dois tempos, mais do que ser apenas uma moda narrativa, é legal nessa série porque, assim, geralmente quando vai se investigar meninas mortas, elas são apenas meninas mortas. Aí a gente tem espaço para conhecer essa menina morta em 2019, mas em 94 ela não era nada morta, ela era uma menina ativa, agente, mas com medo, não só com medo dos brancos, mas com medo da própria comunidade dela, do pai e tal. Então, ela é uma série que vai tratar não só de um crime, mas vai tratar de um problema social, tá? De todo esse trauma histórico que essa comunidade indígena de South Sea Islanders, né, os aborígenes lá, ainda sofrem essa discriminação. Olha, é um bom show. Ele é um show sólido, que tem vários atores, eu pesquisei, né? Aqueles atores aborígenes, eles são todos, a maioria deles é a primeira vez que tá tendo uma oportunidade de ter um trabalho. Então são atores amadores ou atores que têm pouca experiência ou não tinham experiência e a maioria faz um trabalho legal, tá? Você tem uma história de detetive bem construída. Eu acho que até daria para construir melhor alguma das personagens no presente, em 2019, tá? Eu acho que daria para dar uns traços distintivos maiores para aqueles adolescentes e depois virar adultos. Um ou dois deles não tem muito, tá? Porque assim, se tivesse mais traços distintivos, talvez você ficasse mais interessado ainda no drama e na investigação policial, tá? Mas assim, isso é só sabe, eu sou um pouco exigente, talvez. É porque eu tenho um canal de crítica de séries, minisséries, então tem que apontar essas coisas no roteiro, né? Ele poderia ser um pouquinho mais contundente para justificar melhor os 6 episódios, mas eu não fiquei entediado nem um pouquinho, eu assisti de boa. E o que acontece? Toda essa história é resolvida, tá? Vai ter uma conclusão. Só que eles vão preparando muito, assim, 2, 3, 4 cenas, uma possibilidade de segunda temporada, aparentemente que não tem nada a ver com a primeira. Porque assim, o detetive é atormentado, então aí a segunda temporada provavelmente ele vai ter que resolver esse problema dele, tá? Então, só aí eu não sei como vão fazer. Bom, o título depois é uma coisa que ninguém se importa mais, né? Uma vez que pegou o título Black Snow, eles podem fazer isso num lugar até que não tenha cana-de-açúcar, ou neve branca, ou preta, ou vermelha, amarela, que ninguém se importa, é só um título. Mas assim, eu espero que tenha uma segunda temporada, porque é uma sólida estreia da TV australiana para este infante ano de 2023. E de vez em quando ainda tem um humorzinho, de vez em quando esse detetive, que ele é sorumbático, sabe assim, parece que tá chapado o tempo todo, né? Ele totalmente sequelado. Tem hora que tem até ele dá umas tiradas meio humorísticas, assim, é bem legal. Ah, uma outra coisa, tem uns... Bom, eu já falei que alguns personagens precisam ser mais bem delineados. O xerife, por exemplo, o sargento, né, que ele vai, o barbudão lá, que ele vai
que conduziram a investigação antes. Dá pra perceber que é um super ator, o tiozinho dono da canavieira, lá da usina de açúcar, se bem que ele está um pouco melhor delineado. Mas especialmente o sargento lá, o Sarge, que está subutilizado, então aquele policial tão coadjuvante, ele serve como eco, ou só para dizer que ele é incompetente. Então o roteiro podia ter um jeito de integrar melhor, aí ficaria uma série mais ágil, mais contundente. Mas tudo bem, eu acho que começou bem em 2023 para as séries de detetive australianas. Black Snow, potente. E ainda socialmente importante e consciente. Tchau.